Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. Nós estamos aí fazendo o curso Alicerces Firmes e nesse vídeo de hoje nós iremos estudar juntos a lição de número 42 do curso Alicerces Firmes. Pessoal, espero que vocês tenham passado uma semana de vitórias. Quando eu falo semana de vitórias é porque muitas vezes a gente tem algumas batalhas, algumas lutas, algumas dificuldades que a gente passa durante os dias, durante a semana, mas espero que você tenha vencido esses problemas, vencido essas dificuldades e que Deus possa ter te concedido vitória na sua vida, tá? E se por acaso você ainda está no meio da batalha, se você ainda está no meio das lutas, meu conselho é que você continue crendo, tá? Que você realmente creia que você fazendo a vontade de Deus, a vitória é garantida, tá? E aí aproveitar para poder falar algo muito importante. Não sei, eu devo já ter falado aqui no curso, mas vou falar de novo. E é até legal que você anote isso em algum lugar, porque realmente as pessoas tendem a confundir muito as duas coisas, tá? O que é fé verdadeira em Cristo Jesus, tá? E o que é crença? Quando eu falo crença, é que fala, não, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas a crença é você acreditar em Deus para que Deus possa fazer aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Isso é a crença, tá? Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu sei, eu tenho certeza que Ele vai fazer tal coisa. Então isso não é fé, isso é crença. É você querer que Deus faça aquilo que você quer. Agora, o que é a fé? A fé genuína, a fé bíblica, a fé em Cristo Jesus. É você conhecer a vontade de Deus para fazer o que Ele quer. Então, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus, assim como nós estamos fazendo todas as semanas nesse curso Alicerces Firmes, cada semana aprendendo um pouco mais sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre a vontade de Deus, e você fazer essa vontade de Deus, isso é fé, tá? Porque sempre que você tiver fé, você jamais será decepcionado. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, tá, pessoal? Então, que fique bem claro, né, a diferença entre as duas coisas. E, então, quando uma pessoa fala, não, mas eu creio, eu tenho fé. Aí você pergunta, fé em quê? Se a pessoa fala, não, eu creio que Deus existe, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, fazer aquele outro, porque... Tá. Então você não tem fé, você crê. Você tem uma crença que Deus existe, que Deus, para Deus fazer a sua vontade, aquilo que você deseja. Mas a fé é fé na palavra de Deus, fé em Cristo. É conhecer a palavra, conhecer a vontade de Deus para nós fazermos aquilo que Deus deseja. Tá, pessoal? Então tá aí. É algo muito importante, né? Principalmente para a nossa aula de hoje. Nós vamos ver que Jesus é o único caminho para se achegar até a Deus, para se achegar à vida eterna, tá? Então é muito importante que nós conheçamos a palavra e acreditemos nisso. Pessoal, obrigado, né? Cada um de vocês que tem acompanhado as aulas, que tem estudado, tá? Essa semana aqui teve 3 novos inscritos no canal. Quero agradecer. Nós já ultrapassamos aí as 800 pessoas inscritas. E eu já falei para vocês que o meu desejo é crescer, que o canal cresça cada vez mais, né? E não para mim ganhar qualquer tipo de vantagem sobre isso ou recompensa financeira,
porque o meu canal aqui não é monetizado, né? Eu tenho sim quase 1.000 pessoas inscritas, mas independente disso, não é monetizado, tá? Eu não ganho nada por nenhum view, eu não ganho nada por nenhum joinha, porque minha intenção não é essa, tá? O meu objetivo principal realmente é ensinar e proclamar a palavra de Deus, a Bíblia, tá? Então, quanto mais pessoas forem inscritas, quanto mais pessoas verem os vídeos e deixarem o seu like, curtirem, deixarem comentários, o sistema dessa plataforma, que é o YouTube, ele entende que o vídeo é bom, que o vídeo é relevante quando muitas pessoas deixam like, quando muitas pessoas verem e deixam os comentários. Aí, o próprio YouTube começa a divulgar o vídeo automaticamente, né, para outras pessoas, tá? Então, o objetivo principal é esse, é que a palavra de Deus seja divulgada para mais e mais pessoas, né? Eu sei que nem todos que vão receber o vídeo vão ver, vão estudar, vão acompanhar, mas eu tenho certeza que Deus já selecionou algumas pessoas para poderem aprender a palavra e para poderem divulgar a palavra de Deus através desse canal. Tá, pessoal? Então é isso aí. Então vamos para as perguntas e respostas da nossa lição anterior, que foi a lição de número 41, onde nós vimos aí a parte da transfiguração de Jesus, né? Onde nós vimos Moisés e Elias no monte com Jesus Cristo, tá? Vamos relembrar a nossa aula passada. Então vamos lá. Primeira pergunta: faz diferença quem nós crermos ser Jesus? Sim, com toda certeza, né? Se nós não cremos que Jesus é o libertador enviado por Deus ao mundo, então seremos separados de Deus e iremos para o castigo eterno. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Filho, é o libertador que Deus enviou a este mundo, tá? Para libertar quem? Libertar nós, né? Cada um de nós que somos pecadores e que precisamos da libertação de Cristo. Precisamos aceitar que Cristo veio a esse mundo, pagou o preço pelos nossos pecados. E a única maneira, nós vamos ver hoje, de se achegar a Deus, de ser libertos desse pecado, é através de Cristo. Segundo, quem Pedro cria ser Jesus? Quem Pedro acreditava ser Jesus? Então, Pedro cria que Jesus era o Cristo. Lembra que nós já vimos aí o que significa o Cristo, né? Um escolhido, um ungido. Então, Pedro cria que ele era o escolhido, o libertador enviado por Deus ao mundo. Terceira pergunta: o que Jesus disse aos discípulos que iria acontecer com ele? Então, Jesus disse que ele iria ser rejeitado e morto pelos líderes judaicos, mas que ressuscitaria dos mortos depois de 3 dias. Quarta pergunta: quando as pessoas olhavam para Jesus, ele parecia um homem comum? Sim, na aparência externa, né? Ele era como qualquer outro homem. Quinta pergunta: apesar de Jesus parecer um homem comum, o que era diferente nele das outras pessoas, dos outros homens? É que além dele ser homem, Jesus também era Deus, né? Tinha sua parte divina. Só que essa parte divina ficava escondida, né? Ali por aquele corpo dele físico. E sexta pergunta: o que aconteceu com Jesus no monte? Então, essa parte divina de Jesus começou a brilhar através do seu corpo humano. Sétima pergunta: quem foi Elias? Então, Elias foi um dos profetas de Deus que, em semelhança de Enoque, foi levado para o céu sem experimentar a morte. Então, tanto Enoque como Elias, né, eles foram levados para Deus, junto de Deus, sem passar por essa morte física. Oitava pergunta: sobre o que Jesus, Moisés e Elias
estavam conversando no monte. Então, eles estavam conversando sobre a própria morte de Jesus, o que Jesus passaria, né, ali logo que ele chegasse em Jerusalém. Nona pergunta: o que Deus Pai disse a Pedro e aos outros que estavam ali, né? Era Pedro, Tiago e João. Então, o que Deus Pai disse aos três ali? Deus lhes disse que Jesus era seu filho, com o qual ele estava completamente satisfeito e que eles deveriam ouvi-lo e crer nele. Décima pergunta: como podemos conhecer as palavras de Jesus a fim de que nós também possamos crer? Bom, todas as palavras de Jesus que Deus quer que conheçamos e confiemos estão aonde? Escritas na palavra de Deus, que é a Bíblia, tá? Então, a melhor maneira para nós conhecermos a Jesus e a vontade de Deus é a Bíblia. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Essas foram as nossas perguntas e respostas da aula 41. E hoje vamos entrar na aula número 42, né? Já estamos aí, como eu falei na aula passada, na quinta e última apostila do curso Alicerces Firmes. Inclusive, na aula passada, eu não deixei no link na descrição do vídeo o link para vocês baixarem, fazerem o download da apostila número 5, mas hoje vai estar o link aí, tá? Então, eu peço a vocês, todos aqueles que queiram acompanhar pela apostila, aqueles que estão juntos comigo, né, depois da aula, durante a semana, vendo as perguntas de revisão e respondendo as perguntas da revisão, que vocês façam o download da apostila de número 5, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo, tá ok? Vamos orar, pessoal, para a gente começar a nossa lição de número 42. Se você estiver condições de fechar seus olhos, assim o faça. Amém? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos nos achegar até a Ti, de podermos conversar contigo, ó Pai, de podermos crer realmente, acreditar que o Senhor é o nosso Pai querido e maravilhoso, que o Senhor é o nosso Deus tremendo, é o nosso Deus criador, é o nosso Deus que veio até essa terra na forma de Jesus Cristo, teu Filho amado. E o Senhor nos proveu, Senhor, a salvação. O Senhor pagou, ó Pai, o preço, Senhor, das nossas dívidas, ó Pai. Enfim, o Senhor nos deu a condição, ó Pai, de escolhermos te conhecer, ó Pai, e acreditar em Ti, ter fé em Ti, para que possamos um dia alcançar junto contigo, ó Pai, a vida eterna, Deus. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor continue conosco, Pai, nessa lição de hoje. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente. Santo Espírito de Deus esteja nos dando discernimento, abrindo nossos olhos, nossa visão espiritual, para que possamos realmente entender, ó Pai, compreender a Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra possa ficar gravado, Senhor, em nossos corações, para que a cada dia nós possamos lembrar delas, possamos praticá-las e possamos também ensiná-las. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Então, a lição de hoje é a número 42 do curso Alicerces Firmes e o título é Jesus é a única porta para a vida eterna. Jesus é a única porta para a vida eterna. Então, o objetivo da lição é mostrar que Jesus é o único caminho para Deus. E essa lição vai nos ajudar a ver que não há um segundo caminho, né? Não há uma outra opção para nós chegarmos a Deus, tá? E ver que Satanás é mentiroso e enganador. Ele sempre distorce a verdade, ele se utiliza da verdade, mas ele distorce essa verdade para enganar as pessoas, tá? Bom, segurança, proteção. Essas palavras significam alguma coisa para você?
Essas palavras também eram importantes para as pessoas que viviam no tempo de Jesus. Muitos homens dos quais nós lemos no Velho Testamento eram pastores de ovelhas. Então, nos dias de Jesus aqui na terra, pastorear ovelhas era uma atividade comum entre os judeus. E então, quando Jesus falava sobre ovelhas e pastores, as pessoas podiam se identificar com o que ele estava lhes dizendo. E apesar de não estarmos familiarizados com ovelhas nos nossos dias atuais, a mensagem desta história se aplica a cada um de nós, né? Então, quem era a porta das ovelhas? Ou o que era a porta das ovelhas? Então, boa parte da terra de Israel era seca e estéril. E algumas vezes era muito difícil encontrar pasto para as ovelhas. E frequentemente, os pastores tinham que sair de suas casas e conduzir as ovelhas por um longo caminho à procura de alimento. Muitas vezes, os pastores distanciavam-se tanto de suas casas que, ao cair da noite, tinham que dormir nos campos ou montanhas com suas ovelhas. E era perigoso dormir no campo aberto, porque havia ladrões que tentavam roubar as ovelhas e havia animais selvagens que tentavam matá-las. Então, antes do cair da noite, os pastores tentavam encontrar uma caverna na qual as ovelhas ficassem seguras, ou faziam um lugar onde pudessem colocá-las para passar a noite. E esses lugares que os pastores construíam eram normalmente cercados com paredes de espinheiros e pedras, tá? E também chamados de apriscos. Jesus Cristo é o único Salvador, né? Agora vamos começar a ler os versículos aqui mencionados na aula de hoje. O primeiro dele vai ser João 10:7. E como sempre preparo, né, as aulas, eu sempre separo os versículos. Então, tem uma página aqui no aplicativo que eu utilizo, que ele deixa todos os versículos que eu anotei, que eu destaquei, ele fica aqui, né? Então fica mais fácil aí da gente até mostrar para vocês. Então, João 10:7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus pregando disse isso, ensinando disse: eu sou a porta das ovelhas. Para quê? Para que quem estivesse ali escutando, que era familiarizado, né, com essa parte de pastoreio de ovelhas, entendesse que ele era o que? O caminho seguro para as pessoas que estavam vindo, né? Então Jesus quis dizer que ele era o caminho para o lugar de segurança e de proteção. Do lado de fora, né, no mundo, estão quem? Satanás, seus demônios, o pecado e a morte, né? Conforme aí Hebreus 2, 14 e 15 nos diz. Então diz o que Hebreus 2, 14 e 15? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então você vê que para ele poder destruir, tirar o poder da morte do diabo, ele teve que morrer. E assim livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, né? Então, do lado de fora, nós vimos aí que existe a morte. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, que é o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tá? Então, esses dois versículos nós lemos aí
para comprovar que do lado de fora do mundo, fora do aprisco de Jesus, existe o diabo, seus demônios e a morte, né? E eles são como que ladrões e os animais selvagens que matam e comem as ovelhas, né? Então é assim que como nós lemos em 1 Pedro 5,8, né? O diabo ele fica ao nosso derredor, só esperando uma hora para poder achar nossa fraqueza e nos atacar. Bom, para aqueles que estão fora do aprisco, Satanás diz que é muito mais seguro do lado de fora, no seu território. Afinal, a pessoa não teria que desistir de muitos prazeres da vida se entrasse pela porta, né? Então, uma pergunta é a seguinte: se você entrar pela porta do aprisco, que é Jesus Cristo, você teria que desistir de muitas coisas que hoje talvez você faça e lhe dê prazer. E o que as outras pessoas pensariam de alguém que começasse a crer em Cristo em vez de seguir a multidão? Isso dificultaria muito a vida. A pessoa se sentiria pressionada e até perderia alguns dos seus amigos, né? Então, queridos, isso é comum às vezes acontecer, né? Principalmente no início da caminhada com Cristo, quando você realmente resolve crer que Cristo é o seu único Senhor e Salvador, que você começa a conhecer a vontade de Deus através da Bíblia e viver essa vontade, praticar essa vontade no dia a dia, você deixa de fazer algumas coisas que você fazia e com isso, talvez você possa sim perder algumas pessoas do seu convívio, que se diziam ser suas amigas, mas na verdade eram pessoas que estavam com você ali devido ao que faziam juntos e não realmente devido à sua pessoa por amar você, né? Então esses são alguns dos pensamentos que Satanás põe na mente das pessoas quando elas estão prestes a colocar sua fé em Cristo Jesus como sendo seu Salvador. Quer dizer, o próprio Satanás ele coloca, né, na mente das pessoas isso aí. Olha, se você acreditar em Cristo, se você virar um cristão, você vai deixar de fazer muitas coisas que você faz hoje. Você não vai ter mais prazer nenhum na sua vida. E outra, se você virar cristão, você vai perder muitos e muitos amigos. Você vai perder muitas e muitas pessoas que hoje você convive com elas. É isso que Satanás tenta colocar na cabeça das pessoas, para poder fazer a pessoa voltar atrás, entendeu? Para poder fazer a pessoa não seguir em frente, almejando, buscando a sua salvação em Cristo Jesus. Mas a gente vê que isso não é a verdade, né? Pode até acontecer de eu deixar de fazer algumas coisas desse mundo, é normal, porque eu vou começar a aprender a verdade e seguir a verdade, tá? Mas a gente vai entender que você vivendo da maneira que Cristo quer, que você vivendo da maneira que Deus quer e nos ensina através da Bíblia, vai te dar muito mais prazer do que o que você fazia fora dos conceitos de Deus, daquele prazer simplesmente terreno, tá? Você pode perder algo terreno que lhe dava prazer, sim, mas em compensação você vai ganhar outros prazeres muito melhores nessa vida. Te garanto isso com toda certeza, tá? Então, você viver seguindo a palavra de Deus, viver seguindo a Cristo, não é um castigo. Não quer dizer que se você escolher seguir a Cristo, que você não vai ter mais nenhum prazer nessa vida, você não vai ter nenhum prazer nessa terra. Pelo contrário, você vai ser liberto das correias, você vai ser liberto das correntes e amarras que Satanás põe ao redor de você, e aí você vai começar a enxergar e aprender a verdade que Cristo nos dá. E você vai sentir muito mais prazer nisso do que você sentia na sua vida sem Cristo. E quanto aos amigos, no início eles podem até se afastar de você, mas se realmente ele for um amigo seu,
ele vai se aproximar novamente e você vai ter condições de pregar e de ensinar também a palavra de Deus para ele, tá? Porque quando a gente se converte a Cristo e aprende a verdade, a gente quer que essa verdade que nós aprendemos seja espalhada para todas as pessoas que são nossos amigos, que são nossos parentes, que estão ao nosso redor. Então, Satanás mente para as pessoas que estão querendo se converter dessas duas maneiras, tá? Então, que proveito teria uma pessoa que, experimentando todos os prazeres egoístas que essa vida pode oferecer-lhe, mas morrendo, fosse para o inferno? Então, Satanás não menciona essa parte, né? Satanás só menciona que você vai deixar de fazer muitas coisas que te dão prazer, você vai perder muitos amigos, mas Satanás não menciona que se você morrer sem crer em Cristo, sem seguir a palavra de Deus, sem aprender a palavra e viver a palavra de Deus, você, quando morrer, vai para o inferno. Isso Satanás não menciona, tá, pessoal? E uma pessoa que conseguisse manter ao seu lado todos os seus amigos, e um dia ela e posteriormente todos eles terminassem separados, castigados no fogo eterno, né? Então, o que adianta também você manter todos esses seus amigos, continuando fazendo o que a vida terrena lhe proporciona, mas se no fim todos vocês fossem para o castigo eterno, adiantaria alguma coisa? Mas, o que você diria de um homem que realmente se importasse com sua própria vida e com seus amigos e cresce no único que pode salvá-lo, Jesus Cristo? E se alguns dos seus amigos vissem que ele tem uma vida nova e decidissem aprender sobre Jesus também? Então, essa parte também Satanás não menciona, essa possibilidade de você se converter e depois, através da sua vida, você abençoar outros amigos seus a também se converterem a Jesus. Então, a pergunta é: o caminho de Satanás é melhor? Provérbios 14:12 diz: há caminhos, ou há caminho, que ao homem parece direito, parece bom, mas ao cabo, né, mas ao fim dele dá em caminho de morte. Em João 8:44, nós vamos ler aqui, Jesus chamou Satanás de mentiroso e assassino. Vamos ver. Então, João 8:44 diz: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. É Jesus falando ali com, você lembra? Ele falando com os fariseus, com os escribas, né? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele, no diabo, não há nenhuma verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira, né? Então, a única coisa que o diabo criou nesse mundo foi a mentira. Então, o único crédito que se dá a ele é o da mentira. O restante foi Deus quem criou, mas o diabo criou a mentira, tá? Satanás tem enganado e destruído pessoas há milhares de anos. Nós nascemos sob seu domínio, porque somos pecadores e descendentes de Adão. Essa é a nossa natureza pecaminosa, né? Nossa natureza adâmica. Então, o único propósito de Satanás é nos destruir, a fim de que fiquemos separados de Deus para sempre. Então, Satanás sabe que no final o lago de fogo e enxofre já está preparado para ele, para os seus demônios, para a sua destruição. Então, o objetivo dele é levar quantas pessoas mais ele puder para junto com ele. Então, lembre-se, ele é enganador, faz tudo o que pode para seu caminho parecer melhor, mas é o caminho da morte e da separação do castigo eterno,
Então, quem seguir a Satanás vai para o caminho de morte, da separação de Deus e do castigo eterno. Então, existe apenas uma única porta para o aprisco, para o lugar de segurança, proteção e vida. E Jesus é esse caminho. Jesus é a porta, é o Salvador, é a única porta para a vida eterna. Não há um segundo caminho, tá? Não há outro caminho, somente Jesus. E assim como um pastor ama e cuida de suas ovelhas, também o Senhor Jesus ama e cuida de todas as pessoas. E Ele quer nos libertar de Satanás, do pecado e da morte, né? Ele quer nos libertar da separação eterna de Deus. E existem também os falsos salvadores, né? Vamos ver aqui João 10:8. Então, João 10:8 diz assim: Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Então, antes de Jesus nascer, né, como homem na terra, outros homens tinham se apresentado aos judeus, cada um dizendo ser o libertador enviado por Deus, né? Como os dias de hoje, nós também temos aí aquela figura, né, que é o Henry Christ, quem já não viu aí na televisão, dizendo que ele é o Cristo Salvador. Então, da mesma maneira, naquela época, também tinha outros homens que apareciam aos judeus dizendo ser os salvadores, né? Mas não eram. Jesus disse que essas pessoas eram como ladrões que vinham à noite, roubavam e matavam as ovelhas. Satanás usa muitas táticas tentando nos fazer pensar que o caminho que ele ensina é o caminho certo. Vamos ver aqui 2 Coríntios 11, 13 e 15. Então, 2 Coríntios 11, 13 e 15 diz assim: Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. E Provérbios 16:25 diz: Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte, né? Então, mesmo dizer praticamente do Provérbios 14:2 que nós lemos também, certo? Então, os caminhos de Satanás podem parecer bons, mas o fim de todos é a morte, eterna separação de Deus no fogo, onde Deus lançará, no fim, Satanás e todos os seus seguidores. Então, como podemos saber o que é realmente verdade? Então, a única maneira de podermos realmente conhecer a verdade, discernir a verdade, é saber o que a Bíblia diz, é conhecer a palavra de Deus, certo? Romanos 10:17. Vamos ler aqui. Romanos 10:17. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, né? Então, aí está a receita. Como é que nós temos fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Qualquer besteira? Qualquer livro? Não. Ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a Bíblia. João 8, 32 e 36 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Se, pois, o Filho vos libertar, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o único que pode nos libertar é a palavra de Deus e Jesus Cristo. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, você ainda está confuso quanto ao que é a verdade na sua vida? Peça a Deus
para mostrar-lhe a verdade em sua palavra. Então, se tem pessoas que têm tentado ensinar você, pessoas que têm tentado pregar a palavra de Deus para você, mas você ainda está confusa, não acredita na palavra de Deus, Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, peça de coração realmente para Deus iluminar os seus olhos, para Deus iluminar a sua mente, para Deus tirar as escamas que estão tampando a sua visão da verdade, de enxergar a verdade, tá? Então, se você fizer isso de coração, Deus com certeza vai revelar, vai mostrar a verdade, que é a sua palavra. E é por isso também que nós estamos aqui estudando juntos, né? Já há 42 semanas, quase um ano que nós estamos estudando juntos a palavra de Deus. É para que nós possamos conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a Cristo, a quem Ele enviou para ser o nosso Salvador, né? Conforme em João 17:3. João 17:3 diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó único Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que que é a vida eterna? É conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a conhecer a Jesus Cristo, a quem Deus enviou para ser o nosso Salvador. Jesus, então, a única porta, como está escrito em João 10:9. Então, João 10:9 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, né? Então, Jesus mesmo declarando: Eu sou a porta. Se alguém vier entrar por mim, que eu sou a porta, crer em mim, será salvo. A pessoa entrará, sairá e achará pastagem, achará comida, achará alimento, né? Através dele, achará a verdade. Então havia apenas uma porta no aprisco. E da mesma forma, Jesus é a única porta para a vida eterna. Algumas pessoas podem dizer a você que a Bíblia ensina, o que a Bíblia ensina é muito bom para os crentes, mas há outras religiões que também conduzem o homem a Deus. Isso é uma mentira de Satanás. Não há muitos caminhos ou muitas portas que conduzem à aceitação e à comunhão com Deus. Não há muitos caminhos para a vida eterna. Há apenas uma porta para Deus e para a vida eterna. E Jesus é essa porta. Ele veio para ser o Salvador de todas as pessoas, em todos os lugares, não importando que línguas falam ou como vivem. Tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o único caminho para a salvação é Cristo. Não importa qual a igreja que você congrega, qual a sua religião, tá? Desde que essa igreja, desde que essa religião pregue a verdade. E a verdade é o que está na Bíblia, que Cristo é o único caminho, que Cristo é o único Salvador. Tá ok, pessoal? Então Deus mandou Noé construir a arca, porque ele iria castigar o mundo inteiro. Lembra que nós estudamos sobre o dilúvio? Então Deus mandou Noé construir somente um barco e colocar somente uma porta nesse barco. Vocês lembram do detalhe da arca? Apenas aqueles que passassem pela única porta para o lado de dentro da arca que Noé construiu é que seria salvo do julgamento de Deus, né? Então todas aquelas pessoas não acreditaram em Noé. Então nenhuma delas quis entrar na arca, somente Noé, sua família e os animais. Então quando veio o julgamento de Deus, que foi o dilúvio, todos morreram, exceto Noé, sua família e os animais. Por quê? Porque eles acreditaram em Deus. Porque eles entraram na arca
por aquela única porta que havia nela. Não havia outro lugar para se entrar na arca, havia apenas um lugar. Então, a arca já era uma tipificação de Cristo, né? A gente fala uma tipificação, uma representação de Cristo. Então, assim como a arca só havia uma porta, hoje também, para nós nos salvarmos do julgamento de Deus, há somente uma porta, Jesus Cristo. Então Noé creu em Deus, entrou pela única porta da arca. Porque Noé confiou em Deus, em suas palavras, entrou pela porta e foi salvo do castigo de Deus. Então, a maneira de passar pela porta que conduz à vida eterna é concordar com Deus e com sua palavra e confiar apenas em Jesus, que é o nosso Salvador. Jesus é a porta que dá acesso a Deus e não há outro caminho para nós nos achegarmos a Deus, para termos novamente comunhão com Deus. Vamos ver aqui João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus falando: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus estava falando: olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Né? A gente sabe quem é o ladrão: Satanás. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, né? Totalmente ao contrário de Satanás. Jesus disse que ele não é como Satanás, que só quer destruir as pessoas. Jesus veio ao mundo para conceder vida eterna com Deus a todos aqueles que crer nele. Então, uma das mentiras de Satanás é que o seu caminho é o melhor, o modo mais interessante e divertido de se viver. E ele concede às pessoas o prazer suficiente para fazê-las pensar que o seu caminho é melhor do que o caminho oferecido por Jesus Cristo. Que mentira terrível! A Bíblia deixa bem claro que todo aquele que recusa crer na oferta da vida eterna de Jesus será separado de Deus e castigado para sempre no lago de fogo. Né? Nós já vimos aí Provérbios 14:12. Vamos ler então Apocalipse 20:15. Que diz Apocalipse 20:15? Diz assim: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Né? Então, muitas pessoas hoje em dia são enganadas por Satanás e não acreditam que haverá castigo eterno, não acreditam no inferno, não acreditam no lago de fogo. Mas a palavra de Deus está aqui. Ela revela para nós. Apocalipse 20:15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, né? A própria palavra também nos ensina que a partir do momento que nós realmente cremos verdadeiramente com nossos corações, confessamos com nossa boca que Cristo é o nosso Deus, que Cristo é o nosso Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados, o nosso nome é escrito no livro da vida. Tá? Então, se a pessoa não tiver o nome dela escrita no livro da vida, ou seja, se a pessoa não acreditou em Cristo como seu Salvador, se a pessoa não se arrependeu dos seus pecados, essa pessoa será sim lançada no lago de fogo, tá? Então, não é ser trágico, né? Não é ser pessimista, mas é pregar a verdade. E a verdade é essa. Se eu pregasse diferente, eu estaria mentindo e com certeza Deus estaria me castigando. Porque eu, queridos, tudo isso que eu tenho feito aqui, deixa eu colocar aqui, tudo isso que eu tenho feito aqui, ensinado a palavra de Deus todas as semanas, quando chegar no dia do grande julgamento que eu estiver perante ao Senhor, Ele vai me cobrar das besteiras que eu possa ter falado aqui, das besteiras que eu possa ter ensinado a vocês, e eu terei que pagar por isso. Então, eu não posso pregar aquilo que vocês querem ouvir. Eu não posso ensinar aquilo que vocês queiram escutar. Eu tenho que pregar e ensinar o que a Bíblia, o que a palavra de Deus ensina, tá? Custe o que custar. Às vezes sendo, como eu posso falar,
chato, às vezes sendo trágico, às vezes ferindo, né, alguma das suas culturas, às vezes ferindo aquilo que você crê, a sua crença, mesmo assim, eu tenho que pregar a palavra da verdade, ok? Então Jesus afirma claramente aqui nesse versículo que ele nos dá a vida e a dá de modo pleno, e suas promessas são verdadeiras. A vida que Jesus concede é o melhor caminho. E esse caminho nunca nos decepciona no fim. E ele veio para dar vida nova, vida eterna àqueles que creem nele. Nós lemos na lição anterior que a vida dada por Jesus é a vida que realmente satisfaz. Vamos ver João 6,35. Destaquei aqui. 6,35. Então vamos. Não destaquei. João 6,35. Tá. É que esse versículo, na verdade, já estava destacado, né, em outras lições, então por isso que ele não foi para lá. Mas João 6,35 diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Né? Vamos voltar aqui aos versículos destacados. Ok. Opa, desculpa aí, pessoal. Está quase acabando, mas não acabou ainda. Então, quem vir até Jesus, né, jamais terá sede, jamais terá fome. Jesus é aquele que sacia os nossos desejos, as nossas vontades. Bom, Jesus é a porta, é a única porta, e Jesus também é o bom pastor, como está em João 10:11. Né? João 10:11 diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? Se for preciso, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus já tinha dito aos seus discípulos que os líderes judaicos não iriam acreditar que ele era o Filho de Deus e o Salvador enviado por Deus. E por isso os líderes judaicos o matariam. Jesus disse que ele era semelhante a um pastor que amava tanto suas ovelhas que morreria por elas a fim de salvá-las dos ladrões e dos animais selvagens que planejassem matá-las. E o profeta Isaías disse que Jesus sofreria e morreria pelos outros, né? E Deus fez tudo o que prometeu através do seu profeta Isaías. Vamos ler aqui Isaías 53, 4 e 5. Diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, o profeta Isaías, inspirado por Deus, né, muitos anos antes de Jesus nascer na terra, vir à terra, já havia dito tudo o que Jesus iria passar por causa de nós. Amém? Então, Deus fez tudo o que prometeu através de Isaías com Jesus Cristo, seu Filho. E Jesus, né, além de ser o nosso bom pastor, aquele que deu a vida por nós, Jesus é o caminho, a verdade e é a
vida, tá? O caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai. Jesus é o caminho é o único caminho para Deus e para a vida eterna. Jesus foi o caminho, o único caminho que veio para nos dizer tudo o que Deus quer dizer a nós. Então Jesus foi o único que veio para nos dizer tudo o que Deus quer dizer a nós. Então Jesus veio como sendo Deus Filho, como representante. Tudo o que Jesus disse é verdade e ele não pode mentir. Jesus é o Salvador de todo aquele que crê. Ele é o único que pode salvar-nos da morte eterna, que é a separação de Deus, e nos dar a vida eterna, né? Então, ao contrário de Satanás, que é o mentiroso, pai da mentira, Jesus não pode mentir de forma nenhuma, porque ele é Deus. E a mentira não está em Deus. Bom, chegando ao final da nossa lição 42, a conclusão é: existe um só Deus, e existe um só Salvador, né? Isaías 43:11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não existe outro a não ser Jesus. João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E 1 Timóteo 2:5-6 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, tá? Então, todos esses versículos que nós lemos, está aí. E Jesus é o único que pode nos dar a salvação. Jesus é o único que pode nos levar até Deus. Jesus é o único que realmente se importa conosco, quer nos dar a vida eterna. Então, essa é a palavra para todos, né? Para o mundo inteiro, para você, para mim. E não há outro meio de ser salvo a não ser por Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então espero que essas palavras realmente tenham ficado em seu coração, né? Você possa ter tirado todas essas dúvidas aí a respeito da salvação de Cristo Jesus. Se você ainda está confuso, que você possa fazer como nós lemos, que você possa se achegar a Deus com todo o seu coração e pedir a Ele. Bate a porta, pede a Ele: Senhor, me revela a verdade, eu preciso saber da verdade. E com certeza Ele vai te revelar, né? Eu faço minha parte, que é expor a palavra de Deus, tentar ensinar a palavra de Deus para você. Mas quem te convence não sou eu. Quem te convence é o Espírito Santo de Deus. Esse é um dos papéis do Espírito Santo. Tá ok, pessoal? Então, vamos estar orando para estar finalizando a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, né? Se vocês gostaram da aula, deixe o seu like no vídeo, comente, faça alguns comentários e também compartilhem ele, porque o nosso objetivo, como eu falei, é espalhar a palavra de Deus, é pregar, ensinar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Tá ok, pessoal? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa aula, pelas tuas palavras, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor continue nos abençoando, nos alimentando, que nós possamos, Senhor, crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é o nosso caminho, o único caminho para nos levar até Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido e nos guardado, nos livrado de todo mal. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, dia após dia em nossas vidas. E com certeza, Pai, diante de Ti, diante da Tua vontade, fazendo, Senhor, aquilo que está escrito na Tua palavra,
nós seremos muito felizes e teremos muito prazer. Que Satanás não venha enganar as nossas vidas, Senhor, com suas mentiras. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande beijo a todos.